Bem, boa noite. Tivemos aqui um problema com a tecnologia, mas é assim mesmo, não é? A tecnologia que ajuda é mesmo que às vezes atrapalha um pouco. Bem, gente, meu nome é Carla. Nós estamos aqui para estudar a introdução à psicanálise. E deu problema aqui, mas eu vou deixar o vídeo gravado. Então, vem a pergunta aqui na introdução à psicanálise: o que é a psicanálise? Boa noite, seja bem-vindo, seja Ah, bem-vinda. Conseguiu agora entrar, né? Então, eu estou gravando aqui mesmo porque só tá eu e você, mas deu um problema no link anterior, mas as pessoas aí vão ver o que vai ficar gravado, tá bom? Você está conseguindo me ouvir? Está conseguindo me ouvir? Tá certo, eu vi, e vi sua resposta aqui. Então vamos lá. O que é a psicanálise? É o que está aqui no tema um da introdução à psicanálise. Mas, primeiramente, como eu estava falando antes de cair, a psicanálise começou quando Freud percebeu que os médicos, eles tratavam os pacientes histéricos por via do orgânico. Eles criam que era uma doença de fundo orgânico. Eles não tinham entendimento que era uma doença mental, uma doença psicológica, uma doença de cunho como é que eu vou dizer, que está no psiquismo, né? Mesmo porque essas palavras, Freud que vai desenvolver sobre psiquismo, sobre psicanálise, tudo isso aí ainda não existia, né? Então, o que eu estou querendo aqui dizer é que Freud, ele se formou em medicina e ele foi estudar, fazer uma especialização em Paris. Então, ele saiu de Viena e foi estudar, fazer especialização com Charcot, um estudo de 6 meses. E Charcot, ele era um médico, que ele trabalhava num hospital, né, um sanatório, era um hospital que era um sanatório também. Tinha muitos doentes, muitas pessoas com problemas mentais. E Charcot ali, ele já desenvolvia os estudos sobre histeria. Ele começou ali, já estava um tempo estudando, e quando Freud chegou, ele achou interessante o fato de que quando Charcot ali hipnotizava as pacientes histéricas, elas deixavam de apresentar algum sintoma. Digamos, se uma pessoa estivesse cega, quando o Charcot hipnotizava, a pessoa passava a enxergar. Se a pessoa tivesse aleijada, com algum, vamos dizer, com alguma mobilização nos membros, com alguma dormência, aquilo ficava bom. Então ele percebeu que doença é essa, que quando a pessoa está hipnotizada, a pessoa fica boa. É porque ele percebeu que aquela doença ali não era orgânica, não era uma doença no corpo físico, mas uma doença de cunho que ele ainda desconhecia. Mas ali ele foi aprendendo com Charcot. Depois Freud volta e começa a intensificar seus estudos, juntamente com Breuer, né? Breuer. Escreve Breuer, fala Breuer. Então ele começa ali estudar com Breuer o hipnotismo e Breuer, ele tem a primeira paciente, que é a Dora, que depois vai ser a paciente de Freud. Mas o importante ali é que Freud tem esse entendimento de que enquanto os médicos criam que a doença das histéricas, aqueles sintomas, eram fisiológicos, ele entendeu que era alguma coisa na mente. E ali, mas não assim, um problema neurológico, não no cérebro, mas um problema de ordem emocional, de ordem psíquica. Então ali Freud, ele começa com Breuer a ver ali o entendimento da hipnose e ele começa a estudar a fundo. Então, como eu já li um livro, diz assim que Freud ele não inventou o inconsciente, né? Ele não inventou, ele descobriu.
Só que assim, dizem que no passado alguns filósofos já falavam disso, né? Mas de forma assim superficial. Então, tema um, o que é a psicanálise? A primeira vez que Freud empregou o termo psicanálise foi em 1896, em um artigo intitulado A Hereditariedade e a Etiologia das Neuroses. E naquela ocasião foi usado para se referir à análise dos processos mentais, uma psicoanálise. Então, Freud ele vai criar o termo psicanálise em 1896. Ele ainda não tinha criado toda a teoria da psicanálise. Essa teoria da psicanálise toda só vai ficar pronta em 1989, com o livro A Interpretação dos Sonhos. Mas ele só publicou em 1900, porque ele queria que a psicanálise ela assim surgisse no século XX. Então, antes de começar a usar a palavra psicanálise, Freud se utilizava das expressões tais como análise psíquica, análise clínico-psicológica, análise hipnótica, como você pode confirmar lendo o texto As Teorias de Defesa, de 1894, publicado em obras completas de Sigmund Freud, tá, volume. Assim, quando a gente começa a estudar, a gente vê citando tantos livros que a gente já vai começando entrando aí numa ansiedade de achar que a gente só vai entender se a gente for partir para os livros. Mas é porque quando a gente vai tratar, né, de um trabalho científico, tal, tem que citar os livros. E como eu estava falando naquele momento, que a gente possa assim estar lendo os livros em um outro momento, não na hora de estudar para a prova, porque a gente tem que realmente focar no conteúdo da prova. Então, a etimologia da palavra análise deriva do etmos grego partes e lises, decomposição, dissolução. E se refere ao exame mental em comparação à análise química de elementos de substâncias compostas. Então, assim, o termo psicanálise é como se você estivesse dividindo algo. Você estivesse analisando, decompondo, né? É uma análise por partes. E foi Freud que criou esse nome, psicanálise. Então, como a gente já viu aqui em 1896. Mas eu gostaria que vocês entendessem assim, que a psicanálise ela não fica pronta de uma hora para outra. A partir de que Freud vai estudando, ele vai enriquecendo a sua teoria, a sua tese, e somente no ano de 1900, com a publicação do Interpretação dos Sonhos, é que ele joga a público toda a sua teoria, toda a sua compreensão, dos estudos que ele fez das histéricas e das psiconeuroses, né? Das neuroses, das psiconeuroses. Então, temos acesso a textos de Freud, como um exemplo, o artigo que foi escrito em 1913 para ser lido no Congresso Médico Australiano, intitulado As Psicoanálises, sobre a psicanálise. Este texto faz parte do que está compilado no volume 7 das obras, aliás, desculpem, no volume 12 das obras completas de Sigmund Freud, que explicou que a psicanálise da seguinte maneira: a psicanálise constitui uma combinação notável, pois abrange não apenas um método de pesquisa das neuroses, mas também um método de tratamento baseado na etiologia dessa descoberta, né? Então, assim, o termo psicanálise quer dizer análise, como se você estivesse analisando. Ele pensou assim, quando um químico está analisando uma substância química, é psico e análise, ou seja, a análise da psique, a análise, né? Então, só que aqui agora vem para tipo dar
vamos dizer assim, uma explicação do que é a psicanálise. E a gente tem aqui, ele fala assim, três definições para a psicanálise. Mas antes de eu falar dessas três definições, ele está falando assim: a psicanálise constitui uma combinação notável, pois abrange não apenas o método de pesquisa das neuroses, mas assim o método de tratamento. Então, assim, não é só como é que eu vou dizer, uma pesquisa, mas é um método com base na origem das neuroses. É um estudo com base no surgimento das neuroses, mas que também vai servir para tratar as neuroses. Então, a psicanálise ela é abrangente, né? Se a gente for pensar aqui, que ele não é somente um estudo da origem. Quando fala etiologia, é tipo da origem, da causa. Ele não é um estudo apenas da causa das neuroses, mas também ele é uma combinação daquilo que vai fazer ter um meio de poder entender essas neuroses e poder aliviar o sofrimento daquele que procura o psicanalista. Então, naquele momento, ainda não tinha o termo psicanalista, não tinha ainda alguns termos, não tinha ainda falado sobre eu, o id, mas Freud já estava, sim, desenvolvendo a sua teoria com base naquilo que ele estava estudando. Desculpe. E o que é importante dizer é que Freud não tem desvinculado a teoria da prática. Ele foi escrevendo a sua teoria conforme ele foi praticando. No partir do momento que ele começou a hipnotizar as histéricas e ali conversar com as histéricas, ele vai tendo o entendimento daquilo que se passava no inconsciente de seus pacientes. Porque naquela época, como é que ele podia acessar o inconsciente? Ele só acessava o inconsciente através da hipnose. E como é que ele usava para poder tratar aqueles que estavam neuróticos, histéricos, através da sugestão? Então, hipnotizava ali as pessoas e dava sugestão. Você vai se lembrar do trauma, você vai se lembrar, você vai parar de ter essa paralisia. Só que depois ele vai ver que isso é ineficaz. Por quê? Até certo ponto ele era eficaz. Porque a partir do momento em que aquele sintoma histérico ele parava, ele surgia em outra parte do corpo. Então ali Freud vai perceber que a sugestão e o hipnotismo ele não era tão eficaz. Então agora aqui vamos ver as três definições de psicanálise. Um procedimento para investigação de processos mentais que são quase inacessíveis por qualquer outro meio. Então, a psicanálise é um procedimento que investiga o inconsciente, que é quase impossível fazer de outra forma a não ser por meio da psicanálise. Então, a psicanálise ela se diferencia de outras terapias, como a psicologia e etc., porque ela estuda o inconsciente humano. E o inconsciente humano não tem um botão de liga e desliga que você possa acessar. O inconsciente do homem, o inconsciente da mulher e o inconsciente do ser humano, ele se acessa por intermédio da psicanálise, através do intermédio do estudo que Freud desenvolveu. Então, também, um método baseado nessa investigação para o tratamento de distúrbios neuróticos. Então, a psicanálise também é um método baseado na investigação do inconsciente para o tratamento de distúrbios neuróticos.
Então, qual era assim o motivo? O que é que motivava Freud a pesquisar, a tentar entender o inconsciente? Era porque ele queria tratar os distúrbios neuróticos que só se consegue nesse método de investigação, ou seja, o método do inconsciente. Uma coleção de informações psicológicas obtida ao longo dessa linha e que gradualmente se acumula numa nova disciplina científica. Então, a psicanálise também é uma nova disciplina científica. O que é essa nova disciplina científica? São informações que foram coletadas ao longo dos anos, obtidas através do estudo do inconsciente e que foi se acumulando e se deu essa nova ciência, essa nova disciplina. E aqui nós podemos ver que sempre havia aquela dúvida, aquela negação por parte dos médicos. Quando via Freud falando de hipnotismo, quando via Freud falando sobre inconsciente, os médicos, muitos médicos, eles não davam credibilidade àquilo. Mas depois é que a gente vai entender isso. Então, aqui fala assim: ainda no percurso para a delimitação conceitual do termo e do campo de estudo da psicanálise, em 1922, no texto Dois Verbetes de Enciclopédia, Freud deixou claro que seus pilares teóricos, os da psicanálise, eram inconsciente, o complexo de Édipo, a resistência, a repressão, a sexualidade, e nos fornece uma nova definição de psicanálise, dizendo o que, certo? Então, aqui, como eu já falei, esses três, então, assim, é necessário que se entenda essas três definições da psicanálise e que se decorem, porque isso aí vai cair na prova, né? Se perguntar, digamos, tiver lá para marcar que a psicanálise era um procedimento, um exemplo. Não estou dando nenhum exemplo de Apolo, não. Eu estou falando assim, um exemplo, eu que estou dando. Um exemplo que está lá escrito. Marque, né, o que é a psicanálise da concepção de Freud. Ah, é um estudo do consciente. Não, não é do consciente, é do inconsciente. Então, se falar aqui, então o que é que acontece com Freud? Qual é o campo de estudo da psicanálise? Por que que Freud quis inventar a psicanálise? Freud quis inventar essa psicanálise. Não foi assim, eu vou inventar a psicanálise, eu quero inventar uma nova ciência. É porque ele viu que havia necessidade. Quem é que vai dar alívio ao sofrimento histérico? Quem é que vai dar alívio ao sofrimento dos neuróticos? O que é que eu vou fazer para melhorar o meu paciente? E assim é que ele foi estudando. Então, Freud, ele deixa claro que o objeto da psicanálise é o inconsciente humano. Qual é o objeto da psicanálise? É o ser humano, mas com base no inconsciente. Freud não estava muito preocupado em definir, em analisar comportamento. Ele estava querendo entender o inconsciente para descobrir uma forma de acessar esse inconsciente. E dessa forma entender qual foi o trauma que levou a pessoa a adoecer. Então, aqui, podemos entender procedimento para investigação como um estudo, um interesse de analisar algo. Então, qual é essa investigação que se fala aqui, que é a psicanálise? A investigação, né, do ser humano dotado de um inconsciente. Esse inconsciente é que dita as regras. A gente percebe que nós queremos ter certos comportamentos, nós queremos fazer tais coisas e a gente muitas vezes não consegue. Por que que eu ajo assim?
Ou porque que eu tenho um certo medo, ou certa fobia, ou porque tem pessoas que são mais corajosas, outras são mais retraídas. Por que que algumas têm certos traumas e lidam com aquele trauma de uma forma, outros lidam de outra? Por que que eu reajo sempre quando eu ouço tal coisa? Por que que eu reajo assim e não de outra forma? Então, isso aí por quê? Porque você percebe que o inconsciente, aquilo que você não tem consciência, ele rege você. Então, Freud ele vai investigar, ele quer analisar. E o objetivo desse interesse seria os processos mentais. Então, Freud queria saber o que que acontece aqui dentro. Como que acontecem os processos mentais? Mas o que são processos mentais? Sim, aí pergunta aqui. O que são processos mentais? Ainda no tópico um acima, Freud continua explicando que esses processos mentais seriam praticamente inacessíveis se não fosse investigado pelo método da psicanálise, pois ele estava se referindo aos processos mentais que são inconscientes. Então, o que é processo mental? É o que acontece ali no limite do consciente, pré-consciente, inconsciente. O que é que acontece ali? Se tem uma energia psíquica, como essa energia psíquica faz essas transferências? Como é que essas energias psíquicas elas se equilibram? Como é que, o que que acontece para uma pessoa de repente que tem um problema de um trauma ter de repente vários sintomas, como formigamento nas pernas, paralisia, angústia, ataques histéricos? O que é que leva ao homem ou à mulher ter esse tipo de sintoma? Então, é nessa investigação que a psicanálise ela surge. Então, Freud explicou que a psicanálise é um procedimento de investigação, né? Que tem como interesse o inconsciente. Mas não é só isso. É um tratamento, é um meio de tratamento de conhecimento científico. Atualmente, muitas outras definições foram dadas para a psicanálise, mas apesar de não serem exatamente iguais, as diversas definições convergem no sentido de definir que a psicanálise é um método de análise do inconsciente. Então, mais importante da gente saber o que é, a gente também saber o que não é, né? Para na hora de lá marcar na prova não se atrapalhar. O que é que não é? Não é o estudo do consciente, não é um misticismo, não, é uma ciência que tem por campo, por estudo inconsciente. Então aqui ficou claro. Então a psicanálise parte do pressuposto que existem processos mentais inconscientes. E a partir desse ponto de vista, vai compreender o ser humano. Então, ela não quer compreender o ser humano do ponto de vista do pré-consciente, do consciente, é do inconsciente. Isso ficou claro. Isso não significa dizer que a psicanálise nega ou desconsidera as determinações genéticas, fisiológicas, orgânicas, cognitivas, sociais. Ela não nega que existe espirituais, etc. Ela não está negando que não exista doenças realmente fisiológicas. Ela não está negando que exista enfermidades e até predisposição genética para distúrbios, para problemas sociais que influenciam o indivíduo, mas que o objeto dela não é analisar tudo isso, né? O objeto dela é analisar o psique, a psique humana, a psique com base no inconsciente. Inclusive, para a psicanálise, a mente e corpo é indissociável. Então, se tiver alguma questão na prova dizendo a relação mente-corpo é dissociável, vai estar errado, porque a relação mente-corpo é indissociável, ou seja, não se separa a mente do corpo. O homem é constituído de uma mente e de um corpo, e isso não se dissocia, isso não se separa, então é indissociável.
Pi- Psicanálise é um método terapêutico, mas não é apenas por meio da psicanálise que o inconsciente se manifesta, porque o inconsciente ele tem uma linguagem própria, né? A gente daqui a pouco está vendo que linguagem do inconsciente é esse. O inconsciente se comunica conosco por meio dos sonhos. Então, essa é a linguagem do inconsciente. Das fantasias, desejos, palavras que são ditas em coisas que fazemos mesmo sem querer. Então, assim, como foi dito nas aulas, como é que eu entendo as manifestações do inconsciente? Pelos xistes, atos falhos, sonhos. E o que é xistes? Xistes são piadinhas que a gente faz que na verdade a gente está ali fazendo aquela brincadeira, mas muitas vezes tem alguma coisa por trás daquilo. Isso é manifestação do inconsciente, e depois a gente vai se aprofundar. Atos falhos. Eu às vezes vou falar uma coisa e falo outra. É ato falho. Digamos que você tenha raiva de uma pessoa de sua família e você está magoado, né? Você está magoado. Você vai chamar o nome da pessoa, em vez de chamar ou de dizer outra coisa, você acaba xingando a pessoa sem querer, saiu da boca. Isso é um ato falho. Você ia falar uma coisa e falou outra. Você ia chamar uma pessoa de um nome e chamou de outra. O que é que está por trás disso, não é? É um sentimento, é algo que está ali. Então, por meio de sonhos, os sonhos são manifestações, depois a gente vai aprender que sonhos são manifestações de desejos. Sonhos são como pensamentos, mas os sonhos, eles se manifestam livremente, mais livremente, porque a nossa consciência, ela está ali meio que desligada. Então, o inconsciente ele pode aflorar melhor, já que a gente está dormindo. É como se a nossa defesa para aquilo que a gente não quer que manifeste, o nosso eu não quer que saia para fora, a gente ali está com a defesa baixa, a gente está dormindo, a gente não está muito ligado naquilo que está sonhando, a gente não manda no que sonha. Então, o inconsciente ele se manifesta dessa vez, dessa forma. Então, assim, aqui na apostila diz o seguinte: quando a gente fala alguma coisa sem querer, as coisas saem sem querer, as coisas que falamos ou fazemos, nos entregam, nos denunciam. Algo que nos parece sem sentido, mas que também faz parte de nós. Nos estados de êxtase, quando as emoções dominam a razão. Então, ali você está emocionado, você fala coisas até que você não queria falar. Nas paixões, no amor, no medo, na raiva. Às vezes você está discutindo com a pessoa, você não queria xingar a pessoa, mas aquilo já estava ali, ó, talvez no inconsciente, querendo dizer aquelas coisas. E a pessoa aproveita ali na hora da raiva para saltar alguma coisa, não é verdade? É isso mesmo. Você nem está querendo xingar aquela pessoa ali, brigar, mas você, por já ter uma raiva ali guardada, você vai e solta aquela raiva e diz aquilo tudo, um monte de coisa que você nem queria falar. Então, vamos determinar a dimensão da subjetividade do ser humano. Podemos ter a dimensão da subjetividade do ser humano. Então, quando a gente percebe que a gente é guiado pelas emoções que estão, às vezes, até encobertas, a gente não percebe que está com aquela raiva toda, a gente não percebe que está com aquele amor todo, que a gente sente aquilo, porque aquilo está encoberto. Não está na consciência, está na inconsciência, onde você não tem, como é que eu vou dizer assim, não tem noção de que sinta aquilo. Então, em todo momento, a subjetividade está presente. A regulação para adequação e equilíbrio emocional é uma demanda social de ordem. No entanto, ainda que reprima, não anula a sua existência. Então, olhe bem, a gente diz assim, tem mania de dizer assim uma frase,
aquilo que é enterrado vivo nunca morre, né? E tem uma frase de Freud que eu não me recordo agora, mas eu coloquei lá no Instagram. É você não lida com aquilo, aquilo ali fica lá dentro, no inconsciente. Depois a gente vai ver isso melhor, vou explicar melhor, porque agora não é objetivo. Então, por você não lidar com aquilo, aquilo ali recalca e vai para o inconsciente. O que acontece? Aquilo fica querendo voltar. Nas histéricas acontecia isso. Um desejo, algo que a pessoa sofreu, um trauma, ela não soube lidar com aquilo, ela recalca. Aquilo vai para o inconsciente, mas aquilo quer retornar. Porque aquilo, na verdade, ele não está morto, não está destruído, ele está escondido. Aonde? No inconsciente. Depois a gente vai ver a teoria do iceberg. Então, o que acontece? Ele está lá escondido. Então, aquilo está querendo voltar. E nas histéricas, como é que elas se manifestavam? Com sintoma. Então, período pré-psicanalítico. Tem um texto breve da descrição da psicanálise que conta a história do nascimento da psicanálise e destaca fatos históricos que influenciaram a origem dos estudos dos processos mentais. Pode-se dizer que a psicanálise nasceu com o século XX, pois a publicação que ela emergiu perante o mundo como algo novo, a interpretação dos sonhos. Traz a data de 1900, porém, com base, como pode supor, ele não caiu pronta dos céus. Então, é aquilo que eu falei. No ano de 1900, Freud publicou um livro sobre a interpretação dos sonhos. Mas esse livro de interpretações do sonho, ele traz tudo ali que ele aprendeu durante aqueles anos, estudando os seus pacientes. Sejam bem-vindos, né? Então, o que acontece? Freud ali, através de tudo que ele estudou, ele publica no livro a interpretação do sonho. E assim, não é que a psicanálise ela não caiu pronta dos céus, né? Nem ela surgiu em 1900, mas ela surgiu com o século XX. Por que quer dizer isso? Isso também se cair assim numa prova, tal, você pode dizer o seguinte: por que é que Freud fala que a psicanálise não caiu pronta dos céus? Por isso, porque foi um estudo em que ele, ao longo dos anos, foi estudando seus pacientes e foi desenvolvendo a sua teoria à medida que ele ia analisando os problemas psíquicos, as neuroses, as, as histéricas. Então, quando ele resolve publicar o livro, ele aguardou chegar o ano de 1900. O livro já estava pronto um ano antes, em 1899. Em 1899. Mas ele esperou 1900. Então é por isso que ele diz assim que ela não chega pronta no século XX. Ela veio de todo um estudo. Então, o que podemos concluir com esse trecho? Percebam que Freud escreveu que a psicanálise nasceu com e não no século XX. Isso porque o que marcou ao mundo a origem da psicanálise foi a publicação do livro A Interpretação dos Sonhos, de 1900. Então, é como eu falei, Freud fala assim, ó, a psicanálise não nasceu no século XX, porque ela não foi assim um insight e inventou a psicanálise. Ele veio estudando. Então, quando surge o século XX, ele disse que a psicanálise nasceu com o século XX. Então, o que marcou, né, a origem da psicanálise é esse livro, A Interpretação dos Sonhos, de 1900. Todos sabemos que quando se escreve um texto, é porque o conteúdo foi amadurecido antes. Por isso, Freud escreveu no trecho destacado acima que a psicanálise emergiu perante o mundo como algo novo em 1900, mas que não caiu no céu, dos céus. Ele continua dizendo que
Qualquer história a seu respeito deve, portanto, começar por uma descrição das influências que determinaram sua origem e não desprezar a época e as circunstâncias que precedem a sua criação. Então, ele disse assim, mais ou menos o que ele está querendo dizer. Quem estudar a origem da psicanálise deve levar em conta que o que aconteceu para que ela viesse a existir, como eu já expliquei. Que fatos determinaram foi ali a história das histéricas, tudo aquilo que a gente já falou. Freud descreve o contexto histórico que influenciou a origem da psicanálise. E, resumidamente, vou destacar aqui alguns pontos e sugiro a leitura do texto citado na íntegra. Então, aqui, vamos ler aqui esses três tópicos, porque eles são importantes para a hora da prova. Por volta de 1880, o tratamento de doenças seguia um modelo positivista, racional, em que os médicos eram ensinados a investigar fatos químicos, físicos e patológicos anatômicos para tratar doenças funcionais, inclusive as doenças nervosas. Como eu falei no início, os médicos não sabiam que as doenças nervosas vinham da psique humana, da psique, do inconsciente. Eles achavam que toda doença era de ordem física. Se uma pessoa está triste, está com depressão, é um problema no corpo. E naquele tempo ainda não se falava de depressão. Se a pessoa está com angústia, o problema está no corpo. Se a pessoa está com ataque histérico, o problema está no corpo, está em algum lugar. O nome histeria, ele vem, a palavra histeria, vem de útero. Eles acreditavam que as mulheres é que tinham mais essas doenças, que era uma doença de mulher, porque eles pensavam que o sangue do útero ia parar no cérebro. É por isso que o nome é histeria, porque esse nome histeris vem de útero, né? Então, depois é que eles descobriram que homens também tinham histeria. Então, primeiro, quando disser assim, olha, qual foi o contexto histórico em que surgiu a psicanálise? O que foi o contexto histórico em que foi desenvolvida a psicanálise? Lembre do positivismo. Positivismo. Os médicos eles tinham uma visão positivista, racional. Lembrem-se disso. Então, segundo tópico, clara clara distinção entre o que era científico e o que era considerado não científico. O que não era considerado científico, objetivo e explicado racionalmente, era delegado aos místicos e filósofos. Então, assim, no começo, a psicanálise foi dita que ela não era uma ciência. Por quê? Porque ciência exata é assim, 2 mais 2 é 4, certo? Aí se constata que se você cruzar um rato branco com um rato cinza, tem tantos por cento de chance de dar um filhote de uma cor, um filhote do outro. Isso é o quê? É uma coisa exata. É você pegar ali, decompor as substâncias químicas e achar ali um remédio e saber que ácido fura. São coisas exatas. Quando você vai para a psicanálise, uma pessoa pode virar naquela época e dizer assim: cadê o exame que mostra que o inconsciente existe? Onde é que está esse inconsciente? Então, é uma ciência que estava surgindo, mas que ele não podia explicar racionalmente. Né? Quando a gente vai para o estudo da psicanálise, ele é subjetivo. Não tem como a gente provar igual 2 mais 2 é 4. E naquela época, tudo que fosse assim parecido com algo místico e filosófico, eles eram assim criticados como uma não ciência. Então, Freud vai enfrentar muita discriminação,
muita perseguição por isso aí. Não, você aí é uma pseudociência, esse negócio de hipnotismo é coisa de misticismo, é coisa religiosa, é coisa de espiritual. Não entendia que por trás estava uma ciência. Então, grave isso, porque eu não sei em que momento da apostila vai estar. Mas tanto é que diz assim, ó, que hoje em dia a gente tem a classificação de ciência em várias ciências. Mas não esqueçam que a ciência exata é uma. E onde está a psicanálise? Está na ciência humana. Porque qual é o objetivo dessa ciência, essa nova ciência que é a psicanálise, que na época, para a época, era nova? É o ser humano, mas com base no inconsciente. Então, é uma ciência humana, certo? Então, agora, naquele contexto da década de 1880, o interesse que surgia, especialmente dos médicos, era o de compreender algo de natureza daquilo que era conhecido como doenças nervosas funcionais, com vista a superar a impotência que até então caracterizava seu tratamento médico. Então, outra coisa, em 1880, o interesse que surgia nos médicos era de compreender uma coisa desconhecida. As doenças nervosas eram chamadas de doenças nervosas. As doenças emocionais, vindos do psiquismo humano, vindo do inconsciente, eles não entendiam aquilo. Só foi possível compreender depois da psicanálise. Então, eles achavam, né, que tudo aquilo era do corpo. E eles se sentiam impotentes de não conseguir um tratamento adequado, um tratamento médico adequado. Então, quais são os três tópicos da história que antecede a psicanálise? Que os médicos tinham visão positivista racional, então que eles achavam que tudo tinha que ser investigado no corpo, que havia uma distinção de que só era ciência aquilo que pudesse ser 2, 2, 4, pudesse ser explicado racionalmente, e o que não pudesse ser explicado racionalmente era tido como misticismo, e que os médicos não tinham resposta para os tratamentos das doenças chamadas doenças nervosas. Interessado em neurologia e psiquiatria, Freud seguiu seus estudos em Paris com o professor Charcot, do Hospital Psiquiátrico Salpêtrière. Salpêtrière. Desculpem, gente, eu não sei falar francês. Então, aqui, Salpêtrière. Salpêtrière é isso. Então, eu já falei isso, mas eu não sei se foi gravado, porque eu tinha entrado no primeiro momento e caiu. Então, Freud, ele se forma em medicina em 1881 ele se forma em medicina e ele se especializa em neurologia. Mas ele ganha uma bolsa, ele vai fazer uma bolsa de estudo, 6 meses, em Paris. E ele vai fazer isso num hospital psiquiátrico. Lá nesse hospital psiquiátrico, tinha bem umas 5.000 pessoas, entre doentes mentais, mulheres que ficavam lá como se fosse mais ou menos um asilo. Então, tinha gente doente, tinha pessoas com problemas mentais, tinham idosas. E nesse local, o Charcot, ele tinha o seu laboratório. Charcot, ele tinha um laboratório que iam assistentes, iam alunos, já médicos que estavam se especializando. Eles iam lá verem as aulas de Charcot. E Charcot, assim, as aulas dele, né, tinha um local assim que ficavam os médicos. E mais aqui para frente tem uma foto lá no meu Instagram. Ficavam as mulheres histéricas. Aí aqueles assistentes de Charcot traziam mulheres histéricas, dando ataque. é, o ataque histérico é bem assim estranho. Elas estendiam o braço, se jogavam para trás.
E ali ele hipnotizava a mulher. Quando ele hipnotizava a mulher, aquele sintoma sumia. Então as aulas dele eram aulas abertas. E ali ele demonstrava o método da hipnose, né? E ali Freud, como outros, puderam ver que quando aquelas mulheres eram hipnotizadas, sumia o sintoma. Se ela tivesse numa cadeira de roda, aleijada, cega, ela passava a enxergar. E ali ele usa a hipnose como um tratamento. De que forma? Resgatar aquilo que a paciente não conseguia lembrar. Vamos dizer que uma paciente tivesse acontecido um trauma quando ela tinha uma idade assim, de 5 anos e que ela não conseguisse se lembrar. Ali o Charcot hipnotizava a paciente, ele falava com a paciente e naquele momento que ele falava para ela, olha, você vai se lembrar do que te causou trauma, aquilo vinha para a consciência e aí a pessoa lembrava, a pessoa chorava, a pessoa gritava, tinha aquela reação como se estivesse revivendo aquilo que estava no passado. E quando ela lembrava, ela tinha uma melhora. Só que Charcot ele dava sugestão. Como é sugestão? Sugestão no hipnotismo. É igual, parecido como a gente vê em desenho, né? Hipnotizar a pessoa, botar ali no estado de inconsciência, a pessoa não tem muito noção do que está fazendo, né? Mas ali ele fala, vai sumir essa dormência, vai sumir essa dor. E ali verdadeiramente sumia aquele problema e neutralizava os efeitos dos traumas, retirando o sintoma da paciente. Só que o Charcot explicou a Freud e os seus alunos que se a paciente fosse hipnotizada ou o paciente e não tivesse realmente uma lembrança de tratar aquilo, de botar para fora, depois é que vai surgir o modo catártico, que é Breuer que usava. O que é o método catártico? Catarse quer dizer você jogar para fora aquilo que está te fazendo mal e você falar, você expressar. Então, esse Charcot explicou que se aquele evento não fosse bem lembrado e detalhado, que às vezes acontecia do sintoma não sair de completo. Então, a hipnose não tinha como objetivo suspender a consciência da pessoa. Para quê? Ah, tinha como objetivo, desculpa, eu coloquei um não aqui. Como é que age a hipnose? É uma mágica? Como eu achava, os médicos de antigamente achavam que era uma mágica, que era uma coisa de misticismo, de bruxaria, ou de feitiçaria, ou de uma coisa espiritual, mas não é nada disso. É o seguinte, a hipnose tinha como objetivo suspender a consciência da pessoa, para que durante um estado alterado da consciência, ela expressasse seus pensamentos, aqueles que não conseguia lembrar em estado de alerta. Então, em estado normal de alerta, a pessoa não lembrava, mas quando era submetida à hipnose, que era sugestionado, volte aos seus 5 anos de idade, volte aos seus 4 anos de idade, tente se lembrar o que aconteceu. Nesse estado, a pessoa está inconsciente. Então, como ela está inconsciente, a consciência dela, ela tá agindo, não está agindo. Então, não tem como barrar aquilo que está reprimido. Então, aquilo vem à tona, aquele sentimento, aquilo que foi esquecido. Então, Freud retorna a Viena e ele começa a apresentar o método de hipnose para o tratamento das doenças nervosas, que foi duramente criticado pelos seus colegas médicos que rejeitaram a proposta. Então, Freud volta dizendo: gente, eu descobri uma coisa maravilhosa. A hipnose cuida,
trata. Não, os médicos disseram, não, a gente não quer isso. Isso, ele foi contestado. Nesse período em Viena, porque Freud, na verdade, ele morava em Viena desde pequeno. Ele não nasceu em Viena, mas ele morava desde pequeno em Viena. Então, ele só saiu de Viena para estudar em Paris. Quando ele voltou, que ele fala sobre o hipnotismo, ele não foi aceito pelos médicos de Viena. Então, o médico e professor Breuer já estava utilizando o método hipnótico em pacientes histéricas e se aproximou de Freud. O Dr. Breuer foi para Freud um professor e um mentor. Em 1895, publicaram juntos textos, estudos sobre a histeria. Então, eu gostaria de dizer uma coisa aqui. Os livros assim que eu acho mais importantes, todos os livros de Freud são importantes para a gente entender. Tem biografias de Freud. Na biografia de Freud, tem dica lá no Instagram. Tem um livro que é do Peter Gay sobre Freud. É a biografia de Freud. Lá na biografia fala a vida de Freud e fala sobre a psicanálise. Porque esse Peter Gay, ele é historiador e é psicanalista. Mas o livro que eu acho básico, assim, para a pessoa ler e entender é Estudo sobre a Histeria. E depois a interpretação dos sonhos. Então, esse livro aí, sobre a histeria, Estudo sobre a Histeria, foi escrito por Freud e Breuer juntos. Por quê? Porque Breuer, ele entendia mais do hipnotismo do que Freud. E ele já utilizava o hipnotismo para tratar das suas pacientes histéricas. Então, Freud começa a conversar com Breuer, entender mais como é que faz hipnose, como é que hipnotiza, como é que trata com o hipnotismo. Então, olhe bem, vamos ter esse entendimento aí. Em 1881, Freud se forma. Um tempo depois, algum tempo depois, ele vai para Paris, passa só 5 meses em Paris e um mês e também estudando em Berlim, Alemanha. E volta para sua cidade, Viena. Passou 6 meses fora. Quando ele volta, ele fala para o médico do hipnotismo. Os médicos não aceitam. Freud e Breuer começam a interagir um com o outro. E Freud aprender com Breuer. O que acontece? Quando chega em 1895, eles decidem escrever sobre os estudos sobre a histeria. Ora, Breuer já tinha atendido a Dora, já tinha passado o caso para Freud, quando publica esse livro. Então, através desse livro, é que apresenta a compreensão que os sintomas histéricos surgiram quando o afeto de um processo mental era impelido pela força de ser conscientemente elaborado de maneira normal e era assim desviado para o caminho errado, mas que poderia ser liberado pela hipnose. Como é isso? O que quer dizer isso? Então, trocando assim uma palavra mais simples. Uma pessoa histérica, ela teve sua pouca idade, né, na infância, chama primeira infância. A primeira infância, aquela paciente, ela tem um trauma. Vamos dar um exemplo? Tem uma paciente de Freud que os irmãos, isso ela contando para Freud, os irmãos jogavam um rato morto nela. Jogavam um rato morto. E toda vez que os irmãos estavam brincando, tal, pegava o rato morto e jogava nela. Pegava um inseto morto e jogava nela. Só que aquilo, assim, para o seu consciente, ela cresce. Então, o que acontece? Na consciência dela, ela não lembrava mais daquilo. Vamos botar um exemplo assim, que ela não lembrasse mais daquilo. E aí, ela passa a desenvolver um medo terrível de bicho morto. E ela começa a ter alucinação com bicho morto, os animais mortos.
E Freud pergunta para ela: por que você tem medo de rato e tem medo de bicho? Ela fala: eu não sei. Freud vai e hipnotiza ela. Quando hipnotiza, ela fala: eu tenho medo de rato morto, de bicho morto, porque meus irmãos costumavam jogar em mim. Então, ela hipnotizada, ela lembrava. Aí Freud pegava e dizia: a partir de hoje você não vai ter mais medo de rato. Quando eu contar daqui até três, um, dois, três, e você vai acordar, um exemplo. É igual em filme, né? Eu já tô falando igual em filme. Quando eu contar até três, um, dois, três, você vai acordar do hipnotismo, mas você não vai mais sentir nenhum medo de rato. E acontecia assim. Mas só que eu queria explicar uma coisa. Antes de eu explicar essa coisa, deixa eu dizer aqui, para seguir o raciocínio. Então, o que acontecia? Aquele conteúdo era insuportável para a consciência. Eu não posso admitir que eu tenho medo desse bicho, eu não posso admitir que meus irmãos fizerem comigo isso, mas é de forma inconsciente. Então, pega e rechaça, a gente chama de rechaçar, rechaça esse medo e vai para o inconsciente, a pessoa para de lembrar. Só que esse conteúdo, ao longo dos anos, ele fica querendo voltar, vir à tona. O consciente vai para lembrar e não lembra, vai para lembrar e não lembra. Adoece, no caso da histeria, aquele afeto, que afeto a gente chama, não é, em psicanálise, não é somente coisa boa, é coisa ruim também. Aquele afeto, ele é reprimido, ele reprime no inconsciente e recalca. Aquilo vai para o inconsciente e fica preso lá. Então, esse recalcamento, recalque é isso, é quando você pega um sentimento, um trauma, uma pulsão, um desejo e recalca, joga para dentro, mas você não joga porque quer, é inconsciente, é insuportável para a pessoa lembrar. A pessoa jogou, ou porque quis, quando a pessoa está mais velha, tal, eu não quero mais lembrar disso. Mas se a pessoa lembra, não está no inconsciente. Agora, se a pessoa não lembra, ela está no inconsciente. Aí o que acontece? Aquilo é tão insuportável que a pessoa recalca. Mas no problema da histeria, isso volta como um sintoma histérico. Então, o que acontece? A pessoa, aí no caso dela, que ela depois é que Freud, depois com os anos, vai compreender que o problema dela não era só histeria. Ela tinha outros problemas. Ela tinha outras neuroses. Então, o que acontece? Voltou com uma forma de vários sintomas aí, mas também com uma fobia. Mas depois a gente vai entender qual é a diferença das neuroses, fobia, angústia e etc, etc. Então, aquele afeto era desviado para um caminho errado, mas e aí ficava inconsciente, mas era liberado pela hipnose. A partir da hipnose, Breuer propunha o método cartático de abreação, né? Cartático de abreação. O que é isso? Vamos entender aqui. Por abreação, entende-se que é uma descarga emocional pelo qual um sujeito se liberta do afeto ligado à recordação de um acontecimento traumático, permitindo assim que ele não se torne ou não continue sendo patogênico. O que quer dizer isso? Se uma pessoa, em um determinado momento da vida, ela aprendeu algo para dentro, ficou no inconsciente recalcado, há uma energia ali presa. Mas se a pessoa se recordar, ela tem uma reação de colocar aquilo para fora. Pode ser que na hora ela grite, pode ser que na hora ela chore, pode ser que na hora ela fale: ai, fulano fez isso comigo, eu não merecia, eu não merecia. Ou gritar, ou chorar, ou soluçar. Ela vai estar botando aquela energia para fora, aquele afeto para fora. Ela vai estar verbalizando, falando. Isso que quer dizer catarse, é pôr para fora algo que está no inconsciente e você tem uma reação àquilo. Quando o paciente conta, ele não conta assim.
Ah, porque me aconteceu isso? Ele vai vir reviver aquilo. Pra você ver que toda vez que a pessoa conta algo de triste, que mexeu com ela, que deixou ela perturbada, ela vai contar como se estivesse vivendo aquilo de novo. Ela vai contar chorando. Eu não merecia aquilo, passar por aquilo, porque fizeram isso comigo. E aí, quando ela consegue botar para fora, ela consegue reagir como na época ela não conseguiu, ou porque era insuportável, ou porque ela era muito nova para entender o que estava acontecendo, aquilo vai deixar de ser patogênico. O que é patogênico? Enfermidade. Uma coisa patogênica é uma coisa que traz sofrimento. Aquilo vai deixar de trazer sofrimento. Então, quando a pessoa reagia dessa forma, lembrava, botava para fora, chorava, aquele sintoma saía. Então, o que é a aberração? A aberração pode ser lágrimas, um desabafo de palavras,